Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o mapa do Edward Kelly. Pra você que não viu o vídeo de um dia, tem toda uma explicação lá, mas basicamente o Edward Kelly e o John Dee, eles fizeram um trabalho meio que de pesquisa, se a gente pode chamar disso de pesquisa, né? Espiritual, com os anjos. E basicamente foi revelado um sistema, embora eu acredite que esse sistema seja mais antigo que isso, mas ali foi revelado um sistema para um contato com um outro tipo de anjo que a gente não conhecia até aquele momento. Não se conhecia, entre muitas aspas, até aquele momento, que foi os anjos enoquianos. Basicamente. Mas essa história é muito mais longa e muito mais extensa do que eu tô contando aqui. Então, vão lá, corram atrás das informações, porque eu explicando é uma coisa, né? Eu falei no mapa do John Dee que eu achei eles terem o mesmo ascendente bem interessante, né? O Kelly tem um ascendente em grau 18. 18 é vida, né? 18 é Chai. Chai significa vida. Como eu descobri isso? Lendo o HQ de Mouse. O povo não gosta do número 18, né? Porque o 18, não, é lua, é melancolia, é pessoa louca. Não que o Kelly não fosse louco, né? Mas o povo tem muito preconceito com o número 18. E eu nasci no dia 18, gente. Então eu tinha que me apoiar numa bandeira de salvação. Pra que o meu número 18 não significasse morte, né? Mas o número 18 é muito auspicioso. Para alguns judeus, ele significa uma outra coisa. Se vocês virarem um número, se vocês foram bem espertinhos, o que eu duvido muito da humanidade, vocês vão ver o significado do 18 um pouco diferente. Mas eu não vou dar esse significado aqui pra vocês. Porque eu tava ouvindo um moço falar, muito tempo atrás. Aí eu tava ouvindo um moço falar, não, o 18 ele tem um significado interessante pros judeus. Aí eu ouvi ele falar determinada coisa, eu pensei, é verdade. Tem um significado bem interessante. Embora não seja falado, né? Agora, o que eu acho interessante no mapa, tanto do Dee quanto do Kelly, né? É que ambos têm um Plutão e uma Lua na casa 2, mas o Kelly ele tem uma Lua ali mais pro início de Aquário, mais ali, sabe? Muito longe desse Plutão, embora eles estejam ali perto, entre muitas aspas. Mas o Kelly ele tinha uma Lua na casa 2 e o Dee também. Só que Lua em Aquário tem um sentimento muito grande de revolta. Embora eu acredite que financeiramente seja bom. Porque eu já vi algumas pessoas que têm muito dinheiro com essa lua. Mas talvez Lua na casa 2 não seja o meu posicionamento favorito. Sendo bem sincero com vocês. Porque Lua tem essa questão da mãe, tem essa questão do movimento das marés e tudo mais. Eu acho Lua na casa 2 é meio meh, né? Pode ser que eu esteja julgando pelo posicionamento de tipo, eu achar que a lua ela é cíclico. Às vezes a pessoa pode ganhar muito dinheiro em determinados momentos da vida e aí depois ela não ganhar tanto dinheiro assim, entende? Eu acho muito cíclico, mas eu tento, obviamente, me aprofundar, né? Porque você pegar 5 pessoas com posicionamento de lua, você não vai ter certeza. Embora essas 5 pessoas tenham uma vida financeira muito boa. O Kelly ele também tem um sol na casa 8. Sol na casa 8 igual de. Eu acho interessante, né? Que
tanto o Di quanto o Kelly, eu não sei se vocês souberam da questão da troca de esposas, né? Mas os anjos eles pediram pra o Di e o Kelly trocarem de esposas, pra eles terem uma união. Mas essa situação da troca de esposas é como eu falei pro meu amigo, ela é muito pior. Ali já foi uma segunda opção. A primeira opção era muito pior. Então, e eu fiquei chocadíssimo com isso, porque a primeira opção era... Ele não ia aceitar com certeza. Mas eu acho interessante o mapa do Kelly, que ele tem um Netuno na casa 5, né? Netuno na casa 5, ele é bem mediúnico. Bem mediúnico e talvez um tanto quanto sexual. Ainda mais que esse Netuno ele tá em touro, né? Enquanto o dia ele tinha Saturno, o Saturno ele dá uma estabilidade, talvez. Enquanto o Kelly era a pessoa mais sensível, mais mediúnica, mais da visão. Eu falei que ele tem um Sol na casa 8 e o Sol dele, se eu não me engano, ele quadra Netuno. O que pode ajudar a entender por que o Kelly ele se sentia tão emocionalmente instável com relação a essa situação mediúnica dele. Por quê? Porque temos aqui a essência na casa 8. E pelo que eu pude observar, a casa 8 ela tem um padrão, não sei se para todas as pessoas, mas as pessoas que eu pude observar, elas têm um padrão de se sentirem muito cansados, fatigados e até um pouco mais sensíveis. Eu tô passando muito pano pro Kelly? Sim, eu tô passando muito pano pro Kelly. Mas a essência dele aqui na casa 8 é uma essência escorpiana, entende? Então, pra você entender ele, as motivações dele, você tem que entender um escorpiano. A mesma coisa do Dio, você tem que entender um escorpiano também. Porque os dois tinham um sol nessa casa. Mas cada um lidava com uma situação de uma forma diferente. Enquanto o Dia ele tinha um sol, talvez bem apoiado. Deixa eu olhar aqui o mapa do Dia. Um sol, talvez aqui, não tão tenso. Ou um pouco menos tenso, né? Porque tinham aspectos cruzados aqui. Também difíceis com esse sol. O Kelly, ele tinha esse aspecto de uma forma muito mais exacerbada. Muito mais à flor da pele. Porque é casa 5, né? E ele não sabia lidar com isso. E outra coisa interessante no mapa do Kelly é que ele tinha um Urano, um Júpiter e um Marte na casa 10. Eu gosto muito de Urano na casa 10 porque ele traz o progresso. Ele sozinho, né? Ele traz o progresso. E o Urano do Kelly, ele tava apoiando esse Sol. Ele, então, se não me engano, tá em sextil. Sol em sexto com Urano, tá bem aspectado aqui. Então foi algo que trouxe, digamos assim, foi bem apoiado, um progresso bem apoiado, mas que trouxe um desgaste assim pra ele. Eu ainda não terminei o diário, então vocês relevem qualquer besteira que eu vou falar aqui, porque eu ainda tô no meio da parte do... Quem já leu o diário vai entender que o anjo ele fala, não envolva astrologia com isso, ó, confia na providência divina. Essa é a parte mais engraçada do diário, até agora, eu acho. Mas o mapa do Kelly era alguém que veio trazer um progresso. Talvez, assim, foi muito difícil pra ele, porque temos uma lua, se eu não me engano, que quadra Júpiter, Marte e Urano
Então, emocionalmente, ele já nasceu ruim. Porque uma quadratura é um aspecto de limitação. Eu vejo sempre quadratura como limitação, né? Ela limita você de ver. Então, uma quadratura aqui de Lua com Júpiter, Marte e Urano tem uma questão ali de querer uma ascensão financeira, querer algo rápido, que temos Urano ali, né? Só que o seu emocional, ele não te deixa ver as coisas. Então, essa quadratura, ela fala disso, né? Você querer algo rápido, querer uma expansão, querer um movimento, porque temos aqui Júpiter expansão, Marte movimento, Urano um movimento rápido, quadrando uma lua que o emocional dele virou farofa. E aí temos o que? O Kelly, ele tinha um Saturno na casa 3, fazendo um aspecto cruzado difícil com Vênus na casa 7. Vênus na casa 7. Ele poderia ter uma personalidade explosiva e introspectiva com relação a cônjuge, porque a casa 7 é a casa do cônjuge, né? A casa das outras pessoas. Eu acredito que não só com o cônjuge, com outras pessoas também ele era meio explosivo, porque esse Saturno ele tá em Áries. E fazendo um aspecto difícil, novamente. Tem que botar isso em xeque. Deixa eu ver. Temos o que mais? Temos o Mercúrio fazendo um bom aspecto com Vênus. Seria interessante eu ver os anjos do Kabbalah de Akash por Akash, que é a gente dos dois, seria muito interessante. Mas isso ia dar um trabalhão, sendo bem sincero. Mas eu acho interessante saber os anjos reagentes deles. Deixa eu ver. Ele tem Mercúrio na casa 8, fazendo um bom aspecto com Vênus. Mercúrio em Virgem. Vênus na casa 8. Vênus na casa 7, na verdade. Tô louca da cabeça. Vênus na casa 7, fazendo um bom aspecto com em Câncer. Eu não vejo nada de bom nisso. Sendo bem sincera. Porque assim, vamos pensar comigo. Mercúrio, ele é a comunicação. A comunicação está em Virgem. Virgem é muito prático. Tá fazendo um bom aspecto com Vênus? Tá. Mas eu não sei se é o suficiente para barrar esse Saturno em Áries, fazendo uma quadratura. Pode ser que tenha aliviado a situação. O que poderia ser uma agressão física poderia ser só uma discussão muito acalorada. Sim. Eu acho que... ele tem uma oposição aqui. Talvez uma única oposição que eu esteja vendo. Uma única oposição. Só tem uma oposição no mapa do Kelly, que é Plutão oposto a Mercúrio. Acho que Plutão é muito... Eu ia falar, Plutão é muito agressivo, mas Plutão ele só explode quando tá muito tensionado. O que não é muito difícil, eu vou ser bem sincera por vocês. Eu já tive várias oportunidades de observar Plutão em casas das mais diferentes e eu vejo que Plutão ele absorve muitas situações. Eu tô pensando nisso, né? Olha que coisa interessante. Mercúrio não está na casa 9, que não faria pensar, né? Mas ele tá fazendo um bom aspecto com Vênus, que eu já citei 1 bilhão de vezes. E poderia falar de uma questão de uma comunicação mais prática com as outras pessoas. Não creio assim, obviamente eu posso estar errada, que o Kelly ele seja uma pessoa ele tenha sido uma pessoa de muitos amigos. Ele poderia
é uma opção, né? Ser uma pessoa mais prática. Mais prática tanto com a questão de relacionamentos quanto a questão na vida em geral. Ainda mais que esse Mercúrio ele tá na casa 8. Muito crítico. Mercúrio em Virgem é muito crítico. Eu tenho uma estrela em Virgem, gente. Quando eu era mais nova, eu era um porre. Deixa eu ver. Acho que não tem mais nenhum planeta. Eu acho bonitinho o mapa do Kelly, porque o mapa do Kelly ele forma uma estrela, né? Não sei se vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Mas o mapa do Kelly, se você olhar pela casa 8, ele forma uma estrela. Eu acho isso bem bonito. Essas formas que o mapa forma, né? Forma uma estrela e forma uma pipa. Se eu não estiver muito enganado. Que é um símbolo de ascensão espiritual. Para a maioria dos astrólogos, né? Para outras pessoas não pode não significar nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Kelly, ele tinha um Quiron em Virgem? Isso aqui é Virgem, gente? Quiron em Virgem no grau 23. Ah, tá. Eu tava tentando descobrir o que era o Virgem. Olha que coisa interessante. Isso pode falar um pouco mais sobre essa situação. Porque o Quiron dele tá, creio eu, pertíssimo desse Mercúrio que faz um seixo com Vênus. Então, ele poderia ser uma pessoa um tanto quanto explosiva, introspectiva, com outras pessoas. Quiron na casa 8 só consegue se curar quando ele entra em contato com a ferida dele. Creio que para Quiron se curar, ele tenha que entrar em contato com a dor, com o que causa o problema, né? Então, é a minha teoria mais forte até o momento. Então, o Kelly tinha que entrar em contato com essa questão de comunicação. De comunicação crítica dele. Entende? Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui, gente. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscrevam. Vai ficar um pouco mais curto que o mapa do dia, mas tudo bem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.